Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal. Esse é mais um vídeo meu aí na internet. Bom pessoal, quero falar aqui sobre uma polêmica que aconteceu recentemente, tá? Todo mundo sabe que a cantora Preta Gil, ela faleceu recentemente, infelizmente, né, muito triste, vítima de um câncer lá nos Estados Unidos, tá? Ela estava lutando contra esse câncer já há um tempo, parece. E é o seguinte, houve aqui uma espécie de intolerância religiosa, tá? A gente vai ver aqui através desse vídeo, esse vídeo é um exemplo da intolerância religiosa, do racismo religioso, tá? Da ignorância e da mentalidade primitiva de algumas pessoas, tá? Infelizmente existem pessoas dentro do mundo religioso que agem de forma intolerante, parece que a crença delas desumaniza elas. Tá entendendo? Ao invés de humanizar, desumaniza, tá? Não tô aqui pra tacar o pau, tacar pedra em nenhuma religião específica, até porque religião não define caráter. O que define o caráter da pessoa é o repertório dela de maldade ou de bondade, vai definir se ela tem um caráter bom ou não. Tá entendendo? Religião e nem a falta da religião, nem a falta da religião define seu caráter. O que define seu caráter em tese são suas próprias ações, é o que eu acredito. Vamos ler aqui, ó, para vocês se habituarem, né? Vou tentar contextualizar a situação. Vamos lá. Padre zomba de Preta Gil e orixás e gera revolta e denúncia nas redes sociais. Durante missa na Paraíba, sacerdote ironiza orações aos orixás e associa religiões afro-brasileiras à morte e doença. Então ele disse o seguinte, ó, abre aspas para a fala do padre, do sacerdote, ele disse o seguinte, ó, cadê esses orixás que não ressuscitaram Preta Gil, né? E a diocese se posicionou. Bom, um vídeo gravado durante uma missa, né, no último domingo, na cidade de Areial, no agreste da Paraíba, gerou forte repercussão no domingo dia 27, né, gerou forte repercussão nacional e acusações formais de intolerância religiosa contra o padre Danilo César, responsável pela paróquia de São José. Durante a humilha, transmitida ao vivo pelo canal da igreja no YouTube, o sacerdote utilizou a morte da cantora Preta Gil para desdenhar de religiões de matriz africana, certo? Bom, então esse sujeito aqui, que é considerado padre, ele se aproveitou desse momento difícil, desse momento de luto, desse momento triste, para exalar a intolerância dele e para exalar o preconceito dele contra a religião da Preta Gil, e ainda por cima ele zombou da morte, ou seja, os familiares, além de lidar com esse momento difícil, além de ter que lidar com esse momento, que é um momento delicado, o pessoal, os familiares, ou seja, para mim isso é uma falta de respeito muito grande com os familiares, né, e com a vítima também. Os familiares, além de estar passando por um momento difícil, ainda tem que ficar ouvindo besteira, ainda tem que ficar ouvindo coisas imbecis, ainda tem que ficar escutando estupidez dos outros, tá entendendo? Então para vocês verem como é de uma falta de humanidade muito grande isso aqui. Bom, aí continuando aqui, na mesma fala, o cara diz o seguinte, o padre, ele diz o seguinte, Gilberto Gil fez uma oração aos orixás. Cadê esses orixás que não ressuscitaram Preta Gil? Já enterraram? Questionou o padre de forma irônica, referindo-se ao pai da artista. A declaração foi recebida com revolta por representantes de comunidades religiosas afro-brasileiras, com razão realmente. Não tem como a gente não receber essas coisas com revolta, porque gera uma certa revolta, porque isso aqui é injusto. Isso aqui é reflexo de algumas pessoas que ainda não evoluíram, possuem uma mentalidade primitiva, né? Acha que pode usar da religião para atacar os outros, tá entendendo? Bom, então os representantes aí das comunidades religiosas afro-brasileiras, eles reagiram com uma nota pública de repúdio e o registro de um boletim de ocorrência na Polícia Civil. Fizeram certo, justo. Bom, então no mesmo sermão, esse padre aí, ele diz o seguinte, ele afirmou que Deus sabe o que faz e que às vezes a morte é o melhor para você. Olha só o que o cara diz, hein? Ele também se dirigiu a fiéis católicos que, segundo ele, procuram coisas ocultas, dizendo que desejava que o diabo os levasse. No dia seguinte, quando acordar com o calor do inferno, você não sabe o que vai fazer, né? Diz o padre aí. Disse o religioso que também insinuou que práticas de religiões afro-brasileiras estariam associadas a doenças, sofrimento e morte prematura. Então você vê que o cara aí, um líder religioso, um padre, fazendo um desserviço para a própria fé, fazendo um desserviço para os valores, né, e costumes daquele povo que segue aquela religião específica, que em tese é o catolicismo. Então vocês podem ver que mancha a imagem de pessoas de bem que seguem a fé católica, né?
tá entendendo? E aqui eu tô me referindo com respeito, tá? Porque isso aqui que esse cara fez é inadmissível mesmo, né? Essas coisas que esse cara falou e declarou são inadmissíveis, né? Bom, as falas causaram indignação e foram consideradas preconceituosas por líderes religiosos, juristas e defensores da liberdade de crença, né? Porque realmente esse cara falando essas coisas, ele tá ferindo o Estado laico, porque ele está sendo intolerante, né? Tá entendendo? Com a religião de Preta Gil e além de estar zombando da morte da pessoa, né? Desrespeitando aquele momento doloroso que a família tem que passar, que a família passa e tal, com a perda da ente querida, e ainda por cima ter que ficar ouvindo essas aberrações, ter que ficar ouvindo essas imbecilidades, porque isso aqui, cara, no meu ponto de vista, são falas imbecis, tá? Engraçado que tem pessoas que podem ficar com mais raiva ao me ouvir dizer que isso aqui são falas imbecis quando escutam a própria fala imbecil em si, certo? Mas foram imbecilidades que esse pastor aqui falou, tá? Para o presidente da Associação Cultural de Umbanda, né, o sacerdote não apenas desrespeitou os orixás, como distorceu os fundamentos das religiões afro-indígenas. A entidade formalizou denúncia junto à Polícia Civil e pretende levar o caso ao Ministério Público da Paraíba, né? Então esse cara, esse padre, infelizmente ele não sabe o problema que ele arrumou pra ele, tá entendendo? Bom, então tá aqui, ó. Deus é amor e respeito ao próximo, onde infelizmente esse senhor que se diz sacerdote prega o ódio e o preconceito e ainda amedronta em pleno culto em sua igreja, diz um trecho da nota assinada pela entidade. Realmente, esses caras que pregam esse dogmatismo, né, que pregam esses conceitos, esse preconceito, né, na verdade, prega essa intolerância, eles transformam o Deus deles num monstro, né? A impressão que dá, né, vendo eles falar é que o Deus cristão é um sádico, que, tipo assim, adora uma tragédia, que adora um sofrimento, adora colocar o ser humano diante do sofrimento, tipo assim, como se Deus fosse um sádico que se agradasse de ver o sofrimento humano, tá entendendo? E ainda por cima exala preconceito com uma pessoa que já faleceu, não tem o menor respeito pela vítima, não tem o menor respeito pelos familiares, pelas pessoas próximas que têm respeito à pessoa que se foi, né? Então vocês podem ver que isso aqui é, tipo assim, é indigno de ser aceito, né? Um ponto de vista desse, né? O cara querer impor isso, ainda por cima querer fazer a cabeça das pessoas que estão ali prestando atenção no culto que ele está conduzindo ali, vocês percebem? Bom, aqui já é outra matéria, tá? Outra notícia, tá? De outro portal de notícia falando basicamente sobre o mesmo assunto. Então, após a morte da cantora, um vídeo publicado pelo pastor Bruno Rocha, da Igreja Presbiteriana, reacendeu o debate sobre intolerância religiosa nas redes sociais. No conteúdo gravado antes do falecimento da artista, o religioso comenta um momento em que Preta Gil agradeceu tanto a Deus quanto aos orixás por estar curada do câncer na época. Na legenda ele destacou o versículo de Isaías 45:5, que diz: Eu sou o Senhor, e não há outro, fora de mim não há Deus. A publicação feita logo após a morte de Preta provocou uma onda de comentários ofensivos contra religiões de matriz africana, como Umbanda e Candomblé. Entre as respostas estavam frases como: somente Jesus cura, nunca vi um terreiro curar câncer e orixás são demônios e anjos caídos. Veja bem, deixa eu comentar algo acerca disso aqui. Vocês podem ver que essas pessoas, né, que exalam esse preconceito contra as religiões de matriz africana, elas desconhecem totalmente, né, as religiões de matriz africana. Porque orixás não são demônios e anjos caídos. Não existem demônios e anjos caídos. Isso é uma concepção cristã que foi criada. Tá entendendo? Orixás, né? Tem uma vertente de pessoas que acreditam que os orixás são ancestrais africanos e tem a vertente das pessoas que acreditam que os orixás são entidades espirituais que estão às vezes associadas a elementos da natureza, né? Mas orixás não são seres ruins, tá? Para quem segue o candomblé ou a umbanda, tá? Orixás não são seres ruins, mas os cristãos, né, eles demonizaram as entidades, né? Os orixás e as demais entidades da religião umbanda e candomblé fizeram uma espécie de demonização e criaram esse preconceito em cima das religiões de matriz africana. Então já começa errado, porque orixás não são demônios, muito menos anjos caídos, né? Porque na concepção dos umbandistas e candomblecistas, orixás são seres bons. Outra coisa, a questão de somente Jesus cura. Cara, vou fazer uma pergunta. Alguém aqui já viu Jesus curar alguma coisa?
Alguém aqui já viu alguém indo lá pregar, fazer uma espécie de oração lá para Jesus dentro de um hospital do câncer e curar uma pessoa sem que a pessoa tivesse necessidade de quimioterapia? Alguém já viu isso aí acontecer? Alguém já viu alguém usando o nome de Jesus para curar alguém? Eu, sinceramente, com meus próprios olhos eu nunca vi. Tudo isso só existe dentro da Bíblia. Agora, na realidade, no nosso mundo, nada disso existe. Porque tem versículos que Jesus fala assim, ó, no Novo Testamento: aqueles que crerem em mim, né, aqueles que me seguirem poderão fazer obras maiores do que a minha. Eu te pergunto, você vê algum evangélico, cristão, católico fazendo obras maiores que a de Jesus ali na Bíblia? Eu sinceramente nunca vi, cara. Aí diz aqui, ó, eu nunca vi um terreiro curar câncer. Mas é claro, cara, o objetivo do terreiro não é curar câncer. Quem tem que curar câncer é o hospital, né? São os profissionais de medicina que vão te auxiliar a fazer quimioterapia, ou seja lá qual for a forma de tratamento, para tentar tratar ao máximo aquele câncer. Não é papel das igrejas, não é papel do terreiro curar câncer. Tá entendendo? Você vai no hospital para curar uma doença, você não vai num terreiro ou coisa do tipo. Tá entendendo? Só que isso aqui é hipocrisia, porque os cristãos também ficam doentes, cristão também pega câncer, cristão também morre. Cristão também morre, galera. Então vocês podem ver que essas pessoas que falam essas coisas, elas são tão ignorantes que elas não têm noção nenhuma da realidade. Essas pessoas que falam isso acham que os cristãos são imortais. Cara, galera, cristãos não são imortais. Cristão também morre, cristão também tem depressão, também pode ter câncer, também pode ficar doente. Assim como eu, como você que está assistindo esse vídeo, todos nós estamos sujeitos a todas essas mazelas. Tá entendendo? E isso independe da religião e da crença. Infelizmente, é triste, a Preta Gil se foi, ela teve um câncer e se foi. Mas como aconteceu com ela, poderia ter acontecido com qualquer pessoa, galera. Tá entendendo? As pessoas usam desse momento delicado pra ficar falando merda, pra ficar falando besteira, pra ficar se opondo contra os outros. Parece que certas pessoas, a crença delas parece que desumaniza elas. Tá entendendo? É uma falta de respeito muito grande tudo isso daqui. Bom, então tá aqui, ó, pra quem tem memória curta, tem uma matéria aqui, ó, da G1, você pode pesquisar aí, que fala sobre a Ludmilla Ferber. Não sei se vocês lembram, tá? Há cerca de 2 anos atrás, mais ou menos 3 anos, a Ludmilla Ferber, cantora e pastora, ela infelizmente faleceu, né? Aos 56 anos. Ela fazia tratamento contra um câncer de pulmão desde 2018, tá? Infelizmente, a pastora Ludmilla Ferber, ela nos deixou, tá? Nos deixou com suas canções, né? Com o seu legado e tal. Porém, aqui diz que ela lutava contra um câncer de pulmão. Então a pergunta que eu tenho a fazer é o seguinte: esse pessoal que está debochando da morte da Preta Gil, né, esse padre, melhor dizendo, que falou todas essas baboseiras aí, esse cara que falou isso, que os orixás não curavam ela, né, que não curaram, etc e tal, deixaram ela morrer, a pergunta que eu faço: e quanto a Ludmilla Ferber? Por que Jesus não curou ela? E aí, o que aconteceu? Jesus falhou? Tá entendendo? Por que Jesus então, sei lá, não ressuscitou ela também? Ela já partiu, já há mais de 3 anos. Cadê que Jesus ressuscitou ela? Você já viu, sei lá, alguém em nome de Jesus ressuscitar uma pessoa depois de 2 anos de falecida? Você já viu uma pessoa em nome de Jesus curar alguém com câncer? Porque eu sinceramente nunca vi, cara. Nunca vi. E aí, como é que fica essa questão? A Ludmilla Ferber era pastora, era evangélica, e aí, ela também morreu. Por quê? Porque isso diz que todos nós, isso mostra que todos nós, seres humanos, independente da crença, independente da forma como a gente vê o mundo, galera, uma coisa é certa, a única certeza que a gente pode ter no mundo é que a gente vai morrer um dia. É que um dia a gente vai descer a sepultura, tá? Então, tipo assim, seja você evangélico, umbandista, ateu como eu sou, agnóstico, satanista, seja lá o que você for, todos nós vamos descer a sepultura porque ninguém fica para semente. Então, da mesma forma que a Ludmilla Ferber, infelizmente, de forma triste, ela teve um câncer e faleceu, a Preta Gil também, e todos nós estamos sujeitos a tudo isso, porque doenças são questões e condições biológicas, são coisas, é a coisa mais normal do mundo. É uma coisa natural as pessoas adquirirem doença. Tá entendendo? Todos nós estamos sujeitos a isso. É isso que eu tô querendo dizer. Então, cadê Jesus aí? Bom, então é isso. Espero que todos tenham entendido. Me chateia ver esse tipo de coisa. Ver que a sociedade, né, alguns aspectos da sociedade ainda não evoluíram. Algumas pessoas ainda não evoluíram. Eu sou ateu, tá? Porém, esse padre, ele feriu a questão do Estado laico, tá? Eu sou a favor de um Estado laico e sou a favor de uma pluralidade de crenças, que qualquer pessoa possa
ter a liberdade de professar a crença no que ela quiser, assim como eu também tenho direito de ter a descrença também, de não acreditar em nada, mas eu sou a favor de um Estado laico e quando eu vejo esse tipo de coisa, eu me manifesto contra sim. Bom, espero que todos tenham entendido o recado, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que todos tenham entendido o ponto que eu quis chegar. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário abaixo se você concorda ou discorda. E é isso, muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção, ficando por aqui. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.